Imagine que alguém te insulta na frente de todos. Humilha você. Ri da sua cara e você simplesmente não reage. Não porque você é fraco, mas porque aquilo não tem o menor poder sobre você. Isso não é ficção. Isso é o que os estoicos praticavam todo dia. E hoje você vai aprender como eles faziam isso. O estoicismo não é sobre não sentir emoções. É sobre não ser escravo delas. E mais do que isso, é sobre não ser escravo das pessoas, das opiniões, das circunstâncias. É sobre construir uma fortaleza interior que o mundo simplesmente não consegue invadir. E nos próximos minutos, você vai entender como fazer isso na sua vida real, com situações reais. Mas antes, preciso te fazer uma pergunta honesta. Quantas vezes hoje você agiu de um jeito que não queria, só porque alguém esperava de você? Quantas vezes sua paz dependeu de uma mensagem que não chegou, de um elogio que não veio, de uma aprovação que você precisava e não recebeu? Se a resposta for mais de 0, esse vídeo foi feito exatamente para você. Fica até o final, porque o terceiro ponto vai mudar completamente como você enxerga a dependência emocional. O primeiro ponto se chama a dicotomia do controle e é a base de tudo no estoicismo. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores filósofos da história, dizia que existem exatamente 2 categorias de coisas no universo, as que dependem de você e as que não dependem. E a maioria do nosso sofrimento vem de confundir essas 2 categorias. Pense nisso por um segundo. Você não controla o que as pessoas pensam de você. Não controla se vai chover no dia mais importante da sua vida. Não controla se alguém vai te trair, te abandonar ou te criticar. Essas coisas estão completamente fora da sua esfera de influência. Mas você controla absolutamente tudo o que acontece dentro de você. Suas escolhas, suas respostas, seus valores, seu caráter. O problema é que a gente passa a vida inteira tentando controlar o que não pode controlar e negligenciando o único território onde realmente tem poder. Epicteto descreveu isso de uma forma que fica na cabeça. Ele disse que as pessoas não são perturbadas pelas coisas em si, mas pela opinião que formam sobre as coisas. Não é o insulto que te machuca, é o que você decide que o insulto significa. Isso muda tudo, porque se o problema está na interpretação, você tem o poder de mudar a interpretação. Se alguém te critica injustamente, você pode escolher enxergar isso como um reflexo da mente daquela pessoa, não da sua realidade. Se um projeto falha, você pode decidir que aquilo é informação, não julgamento sobre o seu valor como ser humano. Na prática, o exercício estoico aqui é simples, mas poderoso. Toda vez que algo te perturbar hoje, pause. Pergunte a si mesmo: isso está dentro do meu controle ou fora? Se estiver fora, libere. Se estiver dentro, haja. Parece óbvio quando você fala assim, mas aplicar isso no calor do momento é uma habilidade que leva tempo, treino e intenção. Os estoicos praticavam isso todo dia, como um atleta pratica o seu esporte. O segundo ponto é sobre algo que Marcos Aurélio chamava de volta para si mesmo, e que hoje chamaríamos de independência emocional. Marcos Aurélio era imperador de Roma. Tinha todo o poder, toda a riqueza, toda a fama que qualquer ser humano poderia querer. E ainda assim, ele escrevia nos seus diários pessoais, que hoje conhecemos como meditações, sobre como não depender da opinião dos outros para se sentir inteiro. Isso é fascinante. O homem mais poderoso do mundo se lembrando a si mesmo, todos os dias, que a aprovação externa é uma armadilha, que elogios e insultos vêm de fora, passam pelo ar e se dissolve. O que permanece é o caráter. O que permanece é quem você realmente é quando ninguém está olhando. A maioria das pessoas está numa prisão invisível chamada necessidade de aprovação. Você age de um jeito com seus amigos, de outro jeito com seus colegas de trabalho, de outro jeito com seus pais, de outro jeito nas redes sociais. E no meio de tudo isso, a pergunta que fica é: quem você realmente é? Qual desses personagens é você de verdade? Marcos Aurélio dizia que o homem que não se sustenta por si mesmo, que precisa do aplauso dos outros para se sentir bem, não tem nenhuma sustentação real, porque o aplauso vai e vem. As opiniões mudam. Quem te elogia hoje pode te criticar amanhã. Se você coloca seu bem-estar nas mãos das pessoas, você está literalmente terceirizando a sua paz mental
para quem não tem obrigação nenhuma de te dar isso. A independência emocional não significa indiferença. Não significa que você não vai se importar com as pessoas que ama. Significa que você consegue amar sem precisar. Significa que você consegue se relacionar sem que cada reação dos outros defina como você se sente sobre si mesmo. É uma diferença enorme. Uma vida conectada versus uma vida dependente. E os estoicos escolhiam a conexão com consciência, não a dependência por medo. O terceiro ponto é o mais profundo, e é o que separa quem pratica o estoicismo superficialmente de quem realmente transforma a própria vida. Os estoicos tinham um conceito chamado amor fati, que Nietzsche adaptou séculos depois, mas que tem raízes profundas no pensamento estoico. Amar o destino. Não tolerar o que acontece. Não aceitar de má vontade. Amar. Abraçar completamente tudo que vem como se você tivesse escolhido aquilo. Sêneca escrevia cartas onde repetia essa ideia de formas diferentes. Ele dizia que o sábio não apenas suporta o que não pode mudar, ele incorpora aquilo. Faz daquilo parte de si. Usa aquilo. Um obstáculo no caminho se torna o caminho. Uma traição se torna uma lição sobre discernimento. Uma perda se torna um lembrete do que realmente importa. Isso exige um nível de maturidade que a maioria das pessoas nunca vai desenvolver, simplesmente porque nunca ninguém ensinou que dá para ter esse relacionamento com a vida. A gente cresce achando que as coisas boas deveriam acontecer, e as coisas ruins são injustiças cósmicas. Os estoicos enxergavam diferente. Tudo o que acontece é exatamente o que deveria acontecer agora. E a sua tarefa não é julgar, mas responder com virtude. Aqui está o exercício mais transformador do estoicismo, e eu quero que você tente isso esta semana. Pense numa situação da sua vida que te incomoda. Pode ser um relacionamento difícil, uma situação financeira, uma rejeição recente. Agora, em vez de perguntar como eu saio disso, pergunte o que isso veio me ensinar. O que eu posso fazer com o que eu tenho a partir de agora? Essa simples mudança de pergunta muda completamente o eixo da sua vida. Você sai de vítima das circunstâncias e entra no papel de arquiteto da sua resposta. A independência real que os estoicos buscavam não era isolamento, era enraizamento. Ser tão enraizado em seus próprios valores, em sua própria percepção do que é certo e do que importa, que nenhum vento externo consegue te derrubar. As pessoas podem ir e vir, as circunstâncias podem mudar, mas você permanece inteiro, firme, livre. E chegamos ao ponto onde a filosofia deixa de ser teoria e se torna uma escolha. Você pode continuar deixando que o humor das pessoas ao seu redor determine seu estado interno. Pode continuar checando se alguém curtiu sua foto, se fulano te respondeu, se Beltrano aprovou sua decisão. Pode continuar dando ao mundo o poder de decidir como você se sente, ou você pode começar hoje. Um exercício, uma pergunta, uma pausa antes de reagir. O estoicismo não é uma transformação de uma noite. É uma prática. É uma escolha que você faz de novo toda manhã, toda vez que algo te testa, toda vez que o mundo tenta te arrancar da sua paz. Marcos Aurélio, Epicteto e Sêneca não eram perfeitos. Eles próprios escreviam sobre suas falhas, sobre os dias difíceis, sobre as vezes que a emoção falou mais alto. O que os tornava estoicos não era a perfeição, era o compromisso de voltar. Voltar para os valores, voltar para si mesmos, voltar para o que realmente importa. Você agora tem as ferramentas. A dicotomia do controle para parar de desperdiçar energia no que não depende de você. A independência emocional, para deixar de terceirizar sua paz. E o amor fati, para transformar qualquer circunstância em combustível. O que você vai fazer com isso é a única coisa que depende de você.